Catarina. E na hora de cantar é uma vergonha. Ninguém sabe cantar. Um dia, numa reunião da Academia de Letras, numa outra sede, né, onde havia muitos outros políticos e tal, né, então eu disse para o presidente da Academia de Letras: olha, senhor presidente, o senhor evita de pedir para cantar o hino de Santa Catarina, porque vai ser uma vergonha. Mas é que na hora de cantar, um outro propôs. Aí foi uma vergonha, sabe? Até que a academia presente não deu para cantar. Professor Evaldo, eu estou me lembrando do livro do padre Raulino, O Alto do Iguaçu. Então, uma das descrições do livro dele, um dos capítulos, é a viagem dos primeiros raids. A primeira chegaram em 1850 e pouco, não sei se eles são da primeira turma. O interessante é o seguinte: ele se baseou no diário de um outro alemão que também estava no mesmo navio, escreveu um diário. Escreveu um diário. E muito bem documentado. Aí, engraçado, o açoriano, a gente não sabe, tipo assim, como é que foi a viagem. De repente, lá, um açoriano que tivesse escrevido lá um diário. Não tem nada. No dia tal, pegamos um navio e não sei o quê, e chegamos, teve uma tempestade. Conta o drama, como se fosse um romance, né? Aí nós teríamos até uma ideia de como foi a viagem, não temos nada. O açoriano não temos nada. O senhor já verificou isso, sim? O senhor já procurou nos Açores? Não tem informação nenhuma desses... Em 1948, era a época ainda do nacionalismo mundial, não é? Na Alemanha o Hitler já tinha perdido a guerra. Pois é. Era a política nacionalista. Então, em 1948, houve o Congresso Catarinense de História, aqui em Florianópolis, para comemorar 200 anos de colonização açoriana. Então, eu digo às vezes assim, por causa do nacionalismo do Hitler, os açorianos se acordaram, se lembraram que eles eram açorianos. Antes não tinha onde então, falar disso. Quem promove isso era o Henrique Fontes. Mas Henrique Fontes era de um açoriano que foi lá para Itajaí, onde havia uma colônia alemã. Ele sabia um pouquinho de alemão, Henrique Fontes. Mas era exatamente o nacionalismo que despertou a cabeça do açoriano. Antes de 1948 não se falava isso, colonização açoriana, não se dava importância. É o efeito do nacionalismo que provocou isso. É que o açoriano se sentiu... Depois que ele tomou consciência de que ele era açoriano, não é? Ele se sentiu preterido, não é? Mas é tarde, não é? Porque a história já passou, não é? Mas, professor, também é o seguinte: quando eles chegaram aqui, mais ou menos 3.000 açorianos foram assentados nessa região, tanto ao longo do litoral catarinense, já existia 3.000 pessoas, 3.000 descendentes dos bandeirantes vivendo aqui naquela época, 1748. Não é? Em primeiro lugar, porque o próprio... Eles dobraram a população. O próprio açoriano veio na época em que Santa Catarina era um estado assim muito subdesenvolvido, não é? Embora o português que estava aqui fosse mais desenvolvido que o açoriano, não é? Porque ele vinha de São Paulo, Rio, não é? Ele era português do continente. É o bandeirante, não é? E ao passo que o açoriano que veio para cá, ele veio direto do mundo dele, né? Então hoje, como eles se alfabetizaram, em parte porque já se misturaram com o verdadeiro português alfabetizado, então eles procuram se exaltar, mas não adianta. O açoriano sempre foi atrasado. Ele pode hoje ser desenvolvido porque se desenvolveu, não é? Tá. Não, pois foi... Agora tem a comunidade europeia, já estão, né? E, por exemplo, uma coisa interessante. No início da colonização alemã, os alemães fizeram escolas alemãs porque o governo de Santa Catarina não fazia escola em português. Não tinha escola. Não. E pois que política é essa, não fazer escola? Não faziam escola por não saber o que era isso? Por que não faziam escola o governo brasileiro? De Santa Catarina? Algum preconceito? Ele tinha escolas assim, mas muito raras, não é? Que não era apreciado, não é?
é a mesma coisa os negros, né? Nunca tiveram escola, né? Quando eu era menino, a professora de Antônio Carlos era mulher do político. Quer dizer, ela era professora mais porque era mulher do político. Ah, tá. Aí três alemães lá, o meu pai, o Antônio Bezen e o tal de Libório Gedert, eles se uniram e criaram uma escola. Aí, tempos depois, a escola lusa, portuguesa, começou a criticar a nossa, que era escola já em língua portuguesa, né? Embora criada pelos alemães. Então veio aqui de Florianópolis um fiscal, ao chegar em Antônio Carlos, foi examinar, né? Visitou a escola da mulher lusa e a escola que os três alemães fundaram. Resultado final, o homem fechou a escola lusa, porque não tinha condições. E na nossa, a professora se chamava Verônica Gesser. É viva ainda. Ela é viva, se não me engano. Ela é viva, ela é nonagenária. De 90 e poucos anos. Ela é a mãe de um ex-vereador de São José do ano passado. Ai meu Deus, faltou né, que é o tio de um vereador licenciado lá, Santo Jesus, lá de São José. Agora faltou a cabeça. Aí aconteceu isso. Essa escola foi fechada quando? Não, ela continuou. Tinha uma escola alemã, a última escola alemã de Antônio Carlos foi fechada em 1900 e quanto? 29? Ela foi fundada em 1934 para 35. E foi fechada? Essa escola. Não sei de certeza se foi 34, 35, foi 34. Não, mas eu estou falando da escola alemã. A última escola alemã de Antônio Carlos. Sim, escolas alemãs, em Antônio Carlos mesmo não houve. Não houve. Os alemães fundaram a escola já em português. Tá. A escola alemã havia nas paróquias. Por exemplo, Knoll ele lecionava alemão na escola paroquial de Rachadel, porque o governo não fundava a escola. A escola alemã do Rachadel é a primeira. E assim... Eu só digo uma coisa, esse governo é atrasado, né? Não fazia escola. E o governo de Santa Catarina nessa época, ou era reacionário, ou era atrasado, por que não fazia escola? Em 35 foi eleito Nereu Ramos. Certo. O Nereu Ramos era um inimigo dos alemães. Por que ele era inimigo dos alemães? É política dele, né? Política. Em 1917, a Alemanha estava em guerra e o Brasil entrou na guerra. E havia um clube germânica, o Clube Germânia, onde é atualmente a Biblioteca Pública Estadual. Tá. Dali a rua para baixo, ainda mais um pedaço, era do Clube Germânia. Esse Clube Germânia, dentro de Florianópolis, em 1917, foi saqueado porque era Clube Germânia. Aí mais documentos queimaram, deve ser. Documentos livros. Sim, aí mesmo que queimaram muita coisa. Esse Clube Germânia tinha um piano. O piano era coisa rara em Florianópolis. Em geral eram os alemães que tinham piano. Então uma mulher que esteve lá, ela contou um dia numa roda que ela viu Nereu Ramos pegar o piano e jogar pela janela fora. Aí uma outra que era muito nereusista logo disse, não, isso não pode ser, porque o Nereu não era isso. Eu disse para ela, olha, é porque a senhora não sabe. Os fatos é que são verdadeiros. Que situação. Pois é, e aí o Santa Catarina, sabe, esse acidente que foi a Guerra Mundial, a campanha de nacionalismo, também alguns espíritos ignorantes. Aí Santa Catarina perdeu de hoje ser um estado bilíngue, um estado com muita pujança cultural, né? Aí quer dizer, quando terminaram as escolas alemãs, fizeram toda a política de desnacionalização, aí vai embora, né? Aí ficou muito o enriquecimento cultural da região. Agora, do ponto de vista cultural, tem que se destacar sempre o seguinte: em Itajaí, aos poucos, se formou uma colônia urbana alemã.